Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro dia da Smart Week para a indústria de processos. Meu nome é Rafaela e tenho instrumentação como minha primeira formação. Desde então, continuei na carreira ano após ano. Hoje, sou engenheira pós-graduada com mais de 12 anos de experiência no mercado de automação industrial. Nesses anos de carreira, tive a oportunidade de me envolver com diferentes projetos e estar na linha de frente de aplicações com rede ASE. E hoje, sou especialista de produtos na Pepperfux do Brasil. Bem, agora que vocês já sabem um pouquinho sobre mim, hoje eu estou aqui para apresentar a nossa primeira Smart Class. Então vamos para o que interessa. Hoje eu trouxe esse conteúdo para mostrar o ASE como uma solução altamente recomendada para otimizar seus projetos e instalações na indústria de processos. É muito comum termos uma quantidade imensa de sensores, atuadores, válvulas, medidores e muitos outros instrumentos montados no campo. E quando a gente olha na perspectiva de infraestrutura, essa quantidade parece aumentar, pois são centenas de cabos, conectores, eletrocalhas, para conectar tudo isso até o sistema de controle, e assim termos esses sinais rodando na nossa planta. E é por isso que eu quero falar sobre Rede ASE, que é uma das maiores e mais benéficas redes para a conectividade de I/Os de campo. Eu sei que quando a gente fala de rede, às vezes temos a impressão de ser algo complexo ou de alto investimento. Mas a Rede ASE é um pouco diferente, pois tem como propósito simplificar e reduzir custo de projeto, montagem e também de manutenção. Por isso, gostaria de compartilhar um pouco do nosso conhecimento, mostrando como a Rede ASE poderá te ajudar nos projetos de automação. A definição de ASE vem de Actuator Sensor Interface, ou seja, interface de sensores e atuadores. Ela foi criada por um consórcio de empresas lá na Alemanha nos anos 90 e nada mais é que uma rede desenvolvida para simplificar a instalação, monitoramento e controle de sensores e atuadores no nível de campo. E como que ela funciona? Essa rede tem um conceito mais simples quando comparado com outras redes que estamos acostumados a ver na indústria. No caso da rede ASE, ela traz a tecnologia de comunicação de dados e alimentação dos equipamentos em apenas um par de fios. Ou seja, em um único cabo com um par de fios, podemos alimentar e comunicar os instrumentos conectados nela. A gente vai ver mais para frente, mas com certeza essa característica impactará de forma muito positiva na redução de cabeamento e muitas outras características da infraestrutura de campo. Outro fato importante é o tipo de cabo usado. Nessa rede, usamos o cabo chato, que é conectado via conectores conhecidos como conectores vampiros. Além disso, como podemos ver, o cabo chato tem um formato trapezoidal, intencionalmente para evitar inversões de polaridade quando for montado. Com esse tipo de conexão, você não precisa cortar, descascar, nem usar terminais nas pontas dos fios. E com isso, a montagem é muito mais fácil e muito mais rápida. Se olharmos para a rede quando ela já está montada e funcionando, também temos benefícios do lado da manutenção. Pois com esse tipo de conexão, a rede permite a troca quente dos dispositivos. Ou seja, podemos conectar e desconectar escravos na rede sem comprometer a comunicação dos outros escravos que já foram instalados e já estão comunicando na rede. Para exemplificar todos esses conceitos de cabos e conectores ASE, eu resolvi trazer para vocês um cenário um pouco diferente no próximo slide. Trazendo um cenário mais próximo da prática, vamos visualizar essa situação problema que eu trouxe hoje. Teremos aqui um processo industrial que possui 14 válvulas conectadas que são responsáveis por bloquear ou liberar a transferência de líquidos e materiais de um tanque para o outro. Até aí tudo bem. Mas como eu posso fazer para automatizar essa planta e poder ter a informação do aberto e do fechado de cada válvula lá na tela do meu supervisório? Ou quem sabe até manipular a válvula para abrir ou fechar de acordo com as receitas do meu processo. Bem, é aí que entram as tecnologias e nossos comparativos. E antes de falar do ASE, eu quero falar de um conceito que por muitos anos nós tivemos e ainda temos como forma muito popular e consolidada de conectar I/Os de campo. Ela é conhecida como topologia ponto a ponto. Então, vamos descobrir como seria se conectássemos essas válvulas ao nosso sistema por meio da topologia ponto a ponto. O ponto a ponto. Primeiro vamos ver como ele funciona. Aqui vemos todas aquelas 14 válvulas distribuídas e conectadas eletricamente via uma topologia ponto a ponto. Como assim ponto a ponto? Bem, como o próprio nome diz, nesse caso, para cada válvula, temos dois pontos principais. O primeiro ponto, ele está no campo, ou seja,
o sistema de monitoramento para detecção e retorno do aberto e do fechado e também uma solenoide para manipular a válvula. Já no segundo ponto, seria o sistema de controle, com entradas dos sinais e geralmente é instalado em um painel um pouco mais distante do campo. Ou seja, lá do CLP sai um cabo de 6 vias para cada válvula. Se dermos um exemplo de que cada válvula está na média a 30 metros do painel de controle, teremos um pouco mais de 400 metros de cabos de 6 vias para abrir e fechar apenas 14 válvulas. Apesar de ser uma topologia extremamente consolidada e ter um nível de segurança conhecido na indústria, se olharmos na ótica do projeto, há um investimento alto no tempo de desenvolvimento e desenho de projeto de encaminhamento de cabos e conexões. Além disso, temos também os custos envolvidos com um grande volume de cabo de 6 vias, caixas de passagem e eletrocalha para conectarmos todas essas válvulas. Já do lado da instalação, há também um investimento considerável quando calculamos tempo de montagem, pois precisamos considerar quanto tempo uma pessoa leva para realizar a passagem e montagem de cabos do painel até a válvula. Com isso, chegamos à conclusão de que, apesar de consolidada, temos alguns desafios na topologia ponto a ponto que podem ser bastante otimizados. E é por isso que eu gostaria de trazer esse mesmo cenário agora com uma topologia em rede ASE. Nesse caso, temos o mesmo cenário de válvulas, porém já com uma topologia em rede ASE. Nessa topologia de rede, temos sistemas de monitoramento de válvula já em ASE, e cada uma dessas válvulas tem seu endereçamento isolado, sendo não apenas um sinal elétrico, mas sim um instrumento ativo que se alimenta e se comunica em rede. Uma coisa que fica muito visível aqui é a redução de infraestrutura. Ou seja, com a comunicação e a alimentação no mesmo par de fios, conseguimos conectar todas as válvulas em um único cabo, através de ramificações e conexões, como se fosse um varal em cada monitor de válvula. Outro ponto muito legal e interessante é que no mesmo par de fios, você alimenta o monitor de válvula e tem o retorno do aberto e do fechado da válvula e ainda pode manipular e acionar a solenoide. Então, nesse caso, são 2 fios para todas as válvulas, contra 6 vias para cada válvula no ponto a ponto. Se a gente olhar para a montagem, fica muito mais prático e rápido projetar ou passar um único cabo por toda a extensão da área e conectar os dispositivos nele, ao invés de passar diversos cabos, um para cada válvula até o painel ICLP. Outra coisa que é importante ressaltar aqui para vocês é que, se olharmos na perspectiva de montagem e manutenção, o tipo de conexão Vampira também nos ajuda e muito na conexão e desconexão dos instrumentos. Porque lembra, através da conexão Vampira, você não vai precisar interromper cabo e comprometer a comunicação, muito menos cortar, descascar ou crimpar condutores. Nesse caso aqui, eu trouxe uma topologia com 14 válvulas para facilitar a nossa visualização. Mas pensando em uma única rede ASE, todos esses benefícios de montagem e manutenção poderiam ser estendidos a até 62 monitores de válvula. Bom, acho que até aqui deu para entender como a rede ASE pode facilitar e muito o projeto e a instalação dos IOs de campo. Mas então, ela é uma rede que concorre com as outras redes de nível superior? Aqui nessa figura, podemos ver que a rede ASE está localizada na base da pirâmide de automação, pois ela tem como objetivo conectar os sinais dos instrumentos de campo e disponibilizar esses dados para as camadas superiores, que são as redes dos próximos níveis, como mostramos aqui nessa imagem. Ou seja, a rede ASE não concorre com as redes de outros níveis. Na verdade, é o contrário. As redes de níveis superiores são geralmente redes de alta capacidade e de alta velocidade de transmissão de dados, com propósitos e demandas diferentes da rede ASE. A rede ASE tem o propósito de ser uma rede mais simples, e podemos dizer que tem um papel de auxiliar e complementar redes de níveis superiores, pois ela promove a disponibilização e comunicação com os IOs de campo, com todos aqueles benefícios de montagem e projeto que eu mencionei anteriormente. No próximo slide, eu consigo ilustrar um pouco melhor como o ASE se conecta aos outros protocolos. Olha só que legal! Nesse slide, eu mostro para vocês as válvulas conectadas no mesmo cabo amarelo.
e no painel um dispositivo muito importante chamado Gateway. O Gateway tem um papel essencial na rede ASE. Primeiro, porque para a rede ASE ele é o responsável por administrar os dados dos instrumentos de campo. Podemos afirmar que os I/Os de campo são os escravos e o Gateway é o mestre da rede. É ele quem monitora tudo o que acontece na rede ASE. Por exemplo, se existe uma falha em uma das válvulas, é ele quem fala, opa, a válvula de endereçamento 8A perdeu comunicação. Há uma falha específica nesse endereço. Ou seja, você não sabe só que há uma falha na sua rede, mas sabe exatamente onde ela se encontra. Segundo, mas não menos importante, o Gateway é o mestre da rede ASE, mas ele é o escravo do protocolo superior. Ou seja, é ele quem disponibiliza todas as informações, seja de diagnóstico ou de dados do processo de cada válvula para o PLC. Uma analogia que podemos fazer seria que em um único endereço da rede superior, podemos pendurar até 62 novos instrumentos ASE ou até 496 sinais de entradas e saídas discretas. E é por isso que a rede ASE vem para facilitar as comunicações e instalações dos instrumentos que estão instalados no processo. Agora que vocês já sabem como a rede ASE funciona, eu quero mostrar para vocês algumas tecnologias e outras possibilidades dentro dessa rede. Bem, aqui nesse slide nós vemos então 6 válvulas conectadas na rede ASE. E entre elas e o Gateway nós temos um dispositivo conhecido como protetor de segmento da rede ASE. Esse protetor de segmento ele tem a responsabilidade de distribuir em 6 ramificações para 6 válvulas e se houver alguma falha, algum erro de manutenção, de operação do cabeamento, da infraestrutura da rede ASE e por alguma ocorrência acontecer um curto-circuito no próprio cabo ASE, esse curto-circuito ele não se propaga para as outras válvulas ou os outros dispositivos de campo. Ele é isolado naquela válvula e a tua planta continua em plena operação sem nenhuma parada de emergência não prevista anteriormente. Já essa outra topologia, ela mostra outros dispositivos que não só válvulas. Então a rede ASE, ela permite que você também conecte alguns outros I/Os convencionais. Não tenho um dispositivo ASE, eu tenho sensores, chaves de nível, esses sensores de temperatura como o PT100, sensores de nível para medir o nível proporcional com 4/20. Então, todos esses dispositivos, você também pode conectá-los à rede ASE, desde que você possa trabalhar com um módulo de entradas e saídas para que você conecte chaves de nível, chaves seletoras, sensores de fim de curso, sensores de temperatura, sensores 4/20 mA, 0 a 10, que te dão um valor proporcional a um nível ou, quem sabe, o valor proporcional de abertura e fechamento de uma válvula linear ou rotativa. E até mesmo botoeiras diretamente em rede ASE ou botoeiras de emergências ou equipamentos de segurança. Então, todos esses dispositivos você pode conectar até 496 sinais de campo, se você estiver falando de sinais discretos, e outros valores também para sinais analógicos. Então, revisando alguns conceitos e fatos que a gente discutiu aqui nessa Smart Class, eu gostaria de relembrá-los de alguns tópicos. Então, o que a gente falou aqui, nós podemos até 62 endereços, ou seja, pensando num cenário de válvulas, você pode ter até 62 válvulas, tanto o aberto, o sinal do aberto, do fechado e a manipulação da solenoide. Ou trabalhamos com sinais digitais, sinais discretos. É possível você trabalhar com até 4 entradas e 4 saídas discretas por endereço. É possível também integrar não só sinais digitais ou de válvulas ASE, como também sinais de entradas e saídas analógicas e de segurança. Somando aí num total de até 496 pontos de entradas e saídas em uma única rede. Através da comunicação mestre e escravo, o Gateway e todos os escravos conectados a eles permitem que você tenha um diagnóstico real de tudo o que está acontecendo em cada endereço, em cada dispositivo conectado
naquele único cabo. Outra coisa que a gente mostrou e comprovou para vocês, a rede ASI ela é compatível, ela não é concorrente, ela é compatível com outras redes de nível superior de controle. E ela também é uma tecnologia aberta, ou seja, numa mesma rede você pode ter diferentes dispositivos de diferentes fabricantes e ainda ter uma rede funcional com plena comunicação e qualidade. Espero que tenham gostado dessa Smart Class sobre a rede ASI. Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo abordado, nos envie uma pergunta. Será um prazer responder aos questionamentos enviados. E aproveito a oportunidade para deixar um convite para a nossa segunda Smart Class, que ocorrerá dia 15 de setembro, onde meu colega Miguel Vicente, gerente de produtos da Pepperfolks, falará sobre a tecnologia EOLink e como deixar o seu processo mais inteligente com tal tecnologia. E um segundo convite para vocês, no dia 16 de setembro, ocorrerá a nossa Smart Live, onde descobriremos qual das duas tecnologias, ASI ou EOLink, é a melhor para o seu processo. Após a live, teremos também um painel de debate que contará com a presença de especialistas convidados que compartilharão conosco suas experiências sobre essas duas tecnologias. Obrigada.